E aí, meus amores, prestando bastante atenção, porque hoje nós vamos mergulhar em definitivo na Segunda Guerra Mundial. Chega, vamos juntos, dúvidas, coloquem nos comentários, eu tive através da própria sala de aula. Então, vamos nós. Aqui nós temos, né, as resoluções para vocês voltarem ao passado e entenderem um dos motivos que levam também a essa guerra, né? Até porque ela é tida também como uma continuação da Primeira Guerra, em detrimento aí do que foi assinado lá no Tratado de Versalhes. Prestem atenção aqui no Tratado de Versalhes, como ele foi determinado, né? A Alemanha, que tinha vencido uma guerra antes da Primeira Guerra Mundial, né? Na Guerra Franco-Prussiana, ela havia vencido a França, né? E por conta dessa guerra que foi desencadeada em detrimento desses dois territórios, né, da Alsácia e da Lorena, que a França dizia que era deles, e aí a Alemanha dizia, não, é nossa. Então, a Alemanha que tinha ali dentro dos seus territórios, né, que naquela época ela não estava totalmente unificada, era mais ali chamada de Prússia, né, porque a Prússia tinha mais força economicamente dentro do território. Então a guerra foi franco-prussiana, onde a Prússia vence, né, que posteriormente vai ser a Alemanha, e anexa no seu território a Alsácia-Lorena e toma da França esses territórios, né? Beleza. Quando chegou na Primeira Guerra, que a Alemanha perdeu, aí a França diz, do lado dos vencedores, me dê meus territórios de volta, né? Então, o Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a devolver os territórios da Alsácia e da Lorena para a França. Nós temos aqui, né, a Alemanha vai ficar restrita, né, ao desenvolvimento das suas forças armadas, que não poderia ultrapassar 100 mil homens. Também vai ter que pagar uma indenização aos vencedores de 132 milhões de marcos. Gente, difícil, né? Porque para ela pagar todo esse prejuízo da guerra, ela vai ter que tirar da boca dos próprios alemães, mas ela vai fazer no primeiro momento, depois surgiu o Hitler para dizer, não vamos pagar mais nada. E aí começa, né, aquele alvoroço todo de revanchismo, vamos voltar ao passado, vamos, né, pegar o voltar ao passado e dar àqueles que nos puniram o que eles merecem. Então, surge aquela ideia do revanchismo. Nós temos aí os antecedentes dessa guerra, né? Existia muita ideologia política ali na Europa, e isso se espalhava, né? Até porque a gente vai ter uma proliferação muito grande de ideias autoritárias, a gente vai ter ideias, né, racistas, ideias xenofóbicas, né? E aos poucos, países como vocês entendem, né? A gente vai ter, por exemplo, países que vão assimilar, né, esses conceitos xenofóbicos, racistas, de extrema-direita, né, que a gente vai ter aí Portugal, a Espanha, né, a própria Itália e a Alemanha vivenciando essas ideias. Vamos aí analisar, pessoal, esses pactos, né? O Pacto Anticomunista, né, que era um pacto da Alemanha e do Japão, e eles não estariam em lados opostos. Preste atenção, era um pacto, né, na verdade, anticomunista, ou seja, era um pacto ali que, na verdade, os unia. E esse pacto, pessoal, era um pacto assim, de amigos, né? Que permitia, por exemplo, o Japão e a Alemanha se unir contra as repúblicas socialistas soviéticas, né? Que era o grande blocão ali da União Soviética. Então, os dois países aqui faziam esse pacto, que caso a União Soviética se voltasse contra eles se uniriam, né? Uniriam as forças contra essas repúblicas. Aqui a gente vai ter os tratados de não agressão. Quem assinou contra quem? Prestem bastante atenção. A Inglaterra e a Alemanha tinham um pacto de não agressão, mas isso não vai ficar por muito tempo, até porque a Inglaterra, né, ela também vai ser afrontada em detrimento, né, da Alemanha imperialista, que vai querer tomar territórios que eram da Inglaterra, né? Aí eu vou ter a galera que vai estar junto e misturado, porque pensam iguais, né? Aí a gente vai ter o eixo Roma-Berlim, que vai ser literalmente o nome do eixo, né? Um dos grupos formados com os três países que têm essas ideias supremacistas, né? O eixo, da Segunda Guerra, vai ser formado pela Itália, e aí eu vou também ter, né, a Alemanha.
mas eu vou ter também Japão, por causa do pacto que os dois tinham lá em cima, né? O pacto comitê contra as repúblicas socialistas. Então, eu tenho o eixo, que vai ter Itália, Alemanha e Japão juntos, apesar de aqui a Inglaterra ter um tratado, né? De não agressão à Alemanha, mas vai chegar um momento que não tem como, né? Aí eu tenho do outro lado, tá, gente, a tríplice. Ah, não, tríplice não, agora eu tô na segunda. Aliados. Aí eu tenho do outro lado os aliados, tá? Aí os aliados, eu vou ter a Inglaterra só, eu vou ter a França e a União Soviética, beleza? Só que vai chegar um momento também que os Estados Unidos vão entrar na guerra de uma forma direta. Porque até então os Estados Unidos vai estar na guerra vendendo armas, porque é uma potência, né, em armas, sempre que teve uma indústria bélica muito forte, vai vender essas armas para esses países que estão envolvidos na Segunda Guerra, tá? Gente, aqui a gente vai analisar, né, o problema que vai desencadear a Segunda Guerra. É o fracasso realmente da Liga das Nações. E hoje, do mesmo jeito, a gente pode analisar que a ONU também, ela em alguns momentos tem fracassado, porque ela não tem força de parar uma guerra. Até porque quem faz a guerra são os próprios países que compõem o Conselho de Segurança da ONU e que na própria ONU se absorve, ou seja, esses próprios países agridem os outros, fica por isso mesmo, e eles vão tomando território, isso aí está tudo errado, gente. Como é que pode os países agredirem os outros e eles mesmos terem o poder de se absolver, né? Então, aqui a gente volta lá à Liga das Nações, na Primeira Guerra, tá? Que fracassou. E aí, em 1930, a gente vai ter as potências dessas Ligas das Nações tentando aí expandir seus territórios. Só que aqui nós vamos ter um problema. Como é que pode essa Liga das Nações que não quer, que foi feita lá na Primeira Guerra para evitar outras guerras, esses países vão começar um processo imperialista para invadir outras nações? Pois é, né, gente? Hoje também, essa Liga das Nações, que vai se transformar na Segunda Guerra na ONU, também a gente tem o mesmo problema, né? As potências que estão no Conselho de Segurança da ONU é que invadem outros, outros países, até mesmo com superioridade bélica, e no final das contas ninguém pode fazer absolutamente nada, tá? Então, entre 1931 e 1938, a gente tem uma diversidade de invasões, né? A Etiópia vai ser invadida pela Itália, né, de Mussolini, a Manchúria também vai ser invadida pelo Japão, gente, os Sudetos pela Alemanha, a Áustria pela Alemanha, então, aqui, meu amigo, vai estar, é o estopim, né, na verdade. Então, vamos ao estopim. O Japão, gente, aqui está a tela, né? Preste atenção nessa telazinha. Deixa eu ver se eu pego aqui esse bichinho amarelo. Vai dar certo. Ele é melhorzinho para apagar. Até para apagar ele é melhorzinho. Então vamos lá, certo? Embora que vai dar tudo certo. Eu só tentar apagar ele aqui. E nem como é que apaga, mas vai dar certo. Tem que dar certo. Então, meus amores, vai ficar em verde aí por um tempo, até eu tirá-lo aqui. Acho que a borracha aqui. Então vamos nós, tá? Aqui eu tenho o Japão, tá? O Japão fica aqui. E aos poucos, o Japão vai ter as chamadas áreas de influência. Como o Japão é muito rico, né? O que é que vai acontecer? E rico e potente aqui nesse momento, né? Era assim, imperialista, né? Era dos samurais. Então, o Japão começa a invadir meio mundo de territórios. Onde está em vermelho aí, a gente vai ter processo aí de dominação do Japão por um tempo. O Japão vai na Manchúria, o Japão pega um pedaço da China. Isso é histórico, tá, gente? Por isso que a China ainda hoje ela é inimiga do Japão. Pega aqui esse pedaço, pega o pedaço das Filipinas. Só que quando chega aqui vai dar treta, né? Porque os Estados Unidos, quando mexe nas Filipinas, aí tá mexendo na ferida dos Estados Unidos. Aí é o período em que os Estados Unidos vai começar a dizer, olha, tudo errado, e, ó, e preste atenção, tá, gente? Antes dele estar nas Filipinas, o Japão vai estar nesses outros territórios, ó. Japão vai dizer assim, eu sou dono da área, né? Processo imperialista, tudo. Mas quando ele vai aqui para as Filipinas, os Estados Unidos começam a dar um checkmate, a dizer, olha, não queremos esse tipo de coisa, vocês vão ter que sair dos territórios, principalmente dos territórios que eram deles, né? Porque as Filipinas é um protetorado americano. Então, diga-se de passagem, os Estados Unidos ia sim, né, ficar contra o Japão. Então, o Japão, em vez de parar nesse processo de invasão dos países ali da Ásia ou das ilhas,
O Japão faz é aumentar o processo expansionista. E aí começa as tretas entre o Japão e Estados Unidos. Prestem atenção, porque lá vai chegar um momento que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra por causa do Japão. Aí nós temos as invasões entre 1936 até 1938. Aí eu tenho, tá, gente, entre 36 e 39, 1936 e 1939, a Itália, como eu já falei para vocês, ela invade a Etiópia e a Albânia. No ano de 1936, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes e a partir daí ela não quer mais fazer parte do Tratado de Versalhes, não vai mais pagar nada, não vai mais obedecer o Tratado de Versalhes nada, e nada, né? Invade a Renânia. E aí no mapa anterior, eu acho que vocês dá mais ou menos. Ah, não, esse mapa é da Ásia, mas tem um mapa que dá para mostrar a Renânia, que era um território próximo ali da Alemanha, tá? E aí invade nesse território, que acaba aí colocando em xeque também, né, a supremacia militar e acaba colocando medo também na França e na Inglaterra. Em 1938, Hitler vai anexar a Áustria, a Alemanha, com aquela ideia, né, de unificação dos povos germânicos, que todos eram uma única raça, aquela ideia, né, da expansão da teoria do espaço vital, aumento dos territórios, né, e da expansão desses territórios. Aí, em 1938, os alemães invadem a região dos Sudetos. Aqui eu tenho mais ou menos um mapa, né, só aquele pouquinho, mas aí dá mais ou menos para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentá-lo aqui para vocês avaliarem. Deixa eu ver se só para vocês verem. Olha, aqui eu vou ter, presta atenção, olha, deixa eu ver se eu aumento mais um pouco. Que a textura da outra. Então, tem que aumentar um pouco não, muito. Aqui dá para perceber que é um mapa da Europa, tá, gente? Aí aqui tem a Alemanha, presta atenção, a Alemanha. Aí eles vão ter, invadir o território da Renânia. E aí, com essa anexação, né, da Renânia, a própria Inglaterra e a França já ficam com aquelas antenas ligadas de que se eles chegaram perto dos seus respectivos territórios, poderiam também, né, os alemães chegarem também dentro da própria Inglaterra ou da França, como ele vai fazer, na verdade, né, gente? Isso que eu estou falando aqui, ele vai fazer. Também eu vou ter, né, a audácia dele, né? Ele vai pegar e invadir aqui a Polônia. A Polônia era uma república socialista soviética, e ele tinha feito um pacto de não agressão com o Stalin, né, onde ele também não agrediria nenhuma das repúblicas, mas ao mesmo tempo também o Stalin não agrediria o território alemão. Então, na verdade, ele quer, né, a Polônia, mas ele não podia invadir de imediato, então ele cria aquela ideia para o Stalin de que quer utilizar a Polônia como corredor, né, chamado corredor polonês, por uma questão comercial também, só que na prática nada do que Hitler falava era muito de confiança, mas Stalin até chegou a confiar, tudo, e aí ele, nesse momento, né, de tentar aí ludibriar o Stalin, de que estava ali na Polônia por uma questão de utilizar o corredor polonês, por uma questão comercial, escoamento de produção, que na verdade era só de reconhecimento territorial, que na prática fez com que ele percebesse, né, a fragilidade da Polônia, invadir essa Polônia, anexar essa Polônia ao território. Gente, a Alemanha ficou gigantona territorialmente, tá? Falando assim, geograficamente. E aí, ela era uma república socialista e o Stalin não fez nada. Depois de algum tempo é que ele vai fazer, mas quem primeiro aí, a gente vai sofrer as dores da Polônia, vai ser justamente aí, a Inglaterra. A Rússia depois entra, tudo, a União Soviética entra, mas ficou meio estranho em determinado momento. Aí eu tenho, pessoal, a invasão da Alemanha no Sudeste em 1938. Presta atenção. Aqui o mapa ele é bem, bem explicativo, né? Ó, presta atenção, tá, gente? Quando eu falo da Alemanha, ele invade esse território dentro dos Sudetos, olha. E esses territórios dos Sudetos aqui, ele não era da Alemanha, na verdade, tá? Olha aí o território da Renânia que eu falava no mapa anterior, e até eu tentava enxergar, mas como ela estava pequena, né, mas nesse dá para ver. E esse território hoje é da Alemanha, tá, gente? A Renânia foi anexada e até hoje é um território da Alemanha, tá? Aí ele também vai invadir a Tchecoslováquia, gente, ainda vai invadir a Polônia. Olha o tamanho que vai ficar, né? O cara, ele nem é normal, ele vai anexar a Prússia,
a Sudete, da Polônia, com o tempo, vai pegar um pedaço da Tchecoslováquia, vai pegar a Áustria. Olha o absurdo, gente. Vai somando aí, você vai vendo. E tudo isso aí ele vai consolidar a ondazinha dele, né? Porque ele tinha essa ideia aqui, né? Consolidação da teoria do espaço vital. Ele era meio pirata, né? Ele acreditava que para a Alemanha voltar a ser o grande império alemão, teria que unificar todos os povos de origem germânica, né? Só, gente, que na verdade ele criou essa teoria do espaço vital também que para a Alemanha ficar grande, né? O ficar forte era necessário aumentar os campos agricultáveis. E aí ele foi tomando as terras dos outros. E não necessariamente, aqui por trás ele dizia, né, que eram povos de origem germânica, tudo. Alguns aqui até são, mas nem todos aqui são de origem germânica, tá? Aí, meus amores, eu tenho aqui em 1939 a Alemanha vai assinar um pacto, como eu já falei, com a União Soviética. Só que o Stalin não era muito, né, inteligentão. E, na verdade, a Alemanha invade aí a Polônia e eles ficam só olhando, né? O Stalin fica só olhando. Os alemães vão invadir a Polônia. Olha aí, gente, o que é que vai acontecer, né? A Inglaterra vai tentar defender e vai declarar guerra à Alemanha. Quando ela declara guerra à Alemanha, né, os dois países vão se unir, a França e a Inglaterra, que desde a Primeira Guerra já estavam juntos. Aí começa praticamente todo o imbróglio, né, em 1939, em setembro, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Só que não é uma Segunda Guerra simples, tá? A gente está aí, é uma guerra diferente da primeira, que tinha aquela questão, né, uso de muitas trincheiras. A segunda é uma guerra de inteligência, a gente vai ter tanques sendo usados, mísseis, vai ter um momento em que o Albert Einstein, que na Alemanha, né, era um grande pesquisador da teoria atômica, ele vai começar a ser perseguido, porque ele era judeu, vai terminar suas pesquisas nos Estados Unidos, aí lá vão fazer o projeto Manhattan, e aos poucos a gente vai ter, né, a idealização da bomba atômica. Preste atenção. Quando a gente fala de bomba atômica, nós estamos falando também, gente, de energia nuclear, né, de bombas nucleares. Aí é uma pilha de fósforos, né, uma imagem de fósforo, mas pilha de fósforo, que mostra justamente a forma como a guerra ela é desencadeada, e aqui nesse caso não era uma simples guerra, tá, gente? Aqui se matava também muitos inocentes, como toda guerra se mata inocentes, só que aqui tem muitos judeus que foram mortos, judeus, negros, ciganos, que eram povos eslavos ali, pessoas deficientes que estão nesse meio, que eram consideradas ali sub-raças. E o Hitler pregava uma ideia de povos 100% ali tidos como perfeitinhos. Ele projetava uma sociedade que existia só na cabeça dele, porque ele não era muito, né? Ele era pirata. Então, os primeiros anos vão se caracterizar por essas ofensivas, né? Em 1940, eu tenho a França de um lado, né? A Holanda também, a Bélgica e a Noruega, né, vão estar ali no fronte da Alemanha. Gente, a Alemanha quer dominar todo mundo. Olha a treta aí, né? Então, todo mundo aqui vai ser refém dessa Alemanha. Prestem bastante atenção. Então, no final das contas, as cidades vão estar, né? Muitas cidades desses grandes centros, desses grandes países vão estar arrasadas. Aí são fotos de 16 de novembro de 1940. São fotos que ainda hoje estão sob domínio público, né? Minha gente, destruíram as cidades, né? Inclusive as potências europeias, depois da Segunda Guerra, elas vão demorar muito para se recompor. E os Estados Unidos vão ajudar nessa recomposição desses países, tá? Fazendo aí o plano Marshall, que é o plano que vai ajudar, né, a reabilitar as potências europeias, na reconstrução da Europa. Aí a gente já tem os blocos, né? Eu já tinha falado no início, o eixo, é aquela galera, né? Alemanha, Itália e Japão, a Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão ainda era dos samurais, era assim que a gente vai chamar, né? A era muito imperialista. E, digamos, né, esse lado aqui vai ser o dos aliados, Inglaterra, França e Rússia. Só que, presta atenção, os Estados Unidos estava de uma forma indireta. Só que eu não falei no início da aula que o Japão era inimigo dos Estados Unidos por causa da Ásia, né? O Japão era muito imperialista e lá estava dominando meio mundo de ilhas, de países, aquelas ilhas lá são países. E aí chega nas Filipinas, os Estados Unidos vai se doer pelas Filipinas, porque tu tinha tratado, né? Até porque as Filipinas ali sempre foram protegidas pelos Estados Unidos, né? Desde o século XIX, né?
Depois eles assinam um tratado, né, de muita proteção, tanto que hoje a China não pode chegar muito perto das Filipinas, porque é como se estivesse mexendo no terceiro americano, certo? E aí, os japoneses fizeram, né, um grande atentado à base de Pearl Harbor, no Havaí, né, se lançaram na base e aí mataram nesse atentado, né? E atentado que eu falo, gente, porque foi muito planejado, né? Ateamento de bombas, né? Tinham ali aviões, e foi justamente numa base. Mais 3 mil soldados americanos morreram, porque eles não estavam esperando esse ataque. Aí os Estados Unidos pegou, a população americana não queria que o país entrasse na guerra, né, continuasse neutro, mas aí depois do ataque à base de Pearl Harbor, os americanos queriam revanche, né? Queriam que os japoneses pagassem pelo que eles tinham feito dentro do solo americano, até porque o pessoal dos Estados Unidos não estava diretamente na guerra. Então, o Japão foi quem invadiu a base de Pearl Harbor e matou os americanos que estavam na base. Então, os Estados Unidos vai entrar na guerra e o desfecho vai ser terrível, né, gente? Porque a gente vai ter os aliados de um lado, o eixo de outro, só que vai chegar um momento em que o eixo vai perder a guerra, os países do eixo vão se render, principalmente aí a Alemanha e a Itália. Até porque, tá, gente, o Mussolini vai ser fuzilado nessas guerras lá na África, né? Quando os Estados Unidos estão na guerra do lado do Brasil, né, que o Brasil vai estar nessa Segunda Guerra, então o Mussolini vai nessa guerra na África, provavelmente ali em territórios próximos da Etiópia, ou na própria Etiópia, ele ia ser fuzilado, né, seria sido morto. E aí a Alemanha vai se render, porque o Hitler vai se matar no dia, né, vai ter um dia do checkmate, e vai ficar o Japão. O Japão não vai querer se render, né, na era imperialista, não quer se render, e aí os Estados Unidos vai pegar o que ele já tinha, né, transformação tá ali no projeto Manhattan, no desenvolvimento da bomba atômica, e faz ele uma bomba atômica. Adivinha onde eles vão lançar, gente? No Japão. Olha o cogumelo que vai fazer na hora que explode. Minha gente. Mais de 20 mil pessoas vão morrer na hora que jogam essa bomba atômica. Gente, a bomba atômica aqui, ela não era tão poderosa como a de hoje, né? Mas ela era muito mortal, né? Então, essa bomba atômica ela foi lançada a primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. A outra foi no dia 9, em Nagasaki. Mas elas mataram, só no momento do impacto, mais de 20 mil pessoas, fora as outras que vão morrer em detrimento dessa radiação. E hoje essas armas nucleares, que vira e mexe aí, né? Ficam se ameaçando em detrimento aí da guerra na Ucrânia, a Rússia está ameaçando todo mundo. Só que ela tem que tomar muito cuidado, porque se ela lança uma arma nuclear em direção a algum país que tem arma nuclear, o mundo vira, né, o Armagedon. E todo mundo, né, morre. Porque se ela lança uma arma nuclear em direção a um país que tem arsenal nuclear, esse país também lança em direção à Rússia. Né? Então morre logo todo mundo. Então, gente, nós vivemos um perigo muito grande em detrimento da loucura ou desses posicionamentos, né? Estranhos, que não é só mais para, em pleno século XXI, para as pessoas estarem utilizando esse tipo de posicionamento. Então, aí a gente tem as batalhas, né? A entrada da Itália, né? No caso, a Itália ali, ela vai sofrer ataques da Inglaterra, no norte da África também. E a gente também vai ajudar nessa resistência aqui, né, tá, gente? E é lá na África que a Itália vai sofrer suas maiores baixas, assim, né, na guerra. Aqui eu vou ter a resistência da Europa aos nazistas, ela vai realmente, tá, gente, resistir, mas o Hitler invade até a França e vai chegar, inclusive, até em Paris, tá, gente? O cara aí não era gente, não. E meus amores, a França só não caiu mesmo porque a Inglaterra ajudou, tá? Então, a União Soviética, ela resolve, né, estar para ajudar, porque a Polônia tinha sido invadida, e aí a Inglaterra se defendeu, e declarou guerra junto com a França, né? Então, para ajudar aí a Polônia. E depois eu acho que o Stalin percebe, cara, eu fiz errado, eu tinha que estar defendendo a história da Polônia. Então ele entra, tudo, só que os Estados Unidos não estavam na guerra, mas devido ao Japão ter metido um bomba lá na base de Pearl Harbor, os Estados Unidos resolvem entrar, tá? Agora eu tenho mais específico algumas operações, tá? Em 1941 eu tenho a Operação Barbarossa, que é a operação, né, que vai levar os alemães a acreditar que eles podem invadir a União Soviética, né? A Rússia de hoje.
E eles vão utilizar o corredor da Ucrânia, né? Porque naquela época a Ucrânia era uma república socialista soviética, então eles vão invadir a Ucrânia, e da Ucrânia, nesses mesmos territórios que hoje a Rússia detém para si, né? Diz que é dele, que são repúblicas agora russas, o Hitler invade lá a Rússia e vai fazendo desgraça dentro do território da Polônia, já tinha feito, né? E vai fazendo desgraça dentro do território da Ucrânia até invadir aí a Rússia. No primeiro momento, né, o Hitler vem, mas aí Stalin utiliza a teoria, né, de terra arrasada, ele vai mandar destruir todos os campos ali, para que os alemães, ao estarem dentro do território russo, não encontrassem nada de comer. O período da invasão estava num período que a Europa Oriental é muito fria e alguns lagos congelam, então os alemães iam ter certa dificuldade de se locomover, fisicamente encontrar água e mantimento para se alimentar. Então, pessoal, a Alemanha chega a ficar em boa parte do território russo, mas não vai conseguir aí dominar. O preceito de terra arrasada da Rússia, com as linhas de defesa, principalmente das três principais cidades na época, Moscou, Leningrado e Stalingrado, vão fazer com que o Hitler não consiga dominar todo o território, né? Porque as três cidades principais ele não vai conseguir dominar, tá? Então, ele vai sofrer as primeiras derrotas por conta do frio intenso também, né? Então, em 1942 para 43, as derrotas que ele vai sofrer vai ser justamente na cidade de Stalingrado, né? Em homenagem aí ao nome do estado. Então, vamos aqui, meus amores, algumas imagens dos conflitos, tá? Pessoas, olha aí, gente. Meu Deus do céu, coisa muito estranha, né? Mas aí são imagens da guerra. Os homens também, na guerra, eles tinham constantemente que passar por alistamentos obrigatórios, também como a forma como eles vão viver nos campos de concentração, né, alguns, né? E muitos vão morrer, né, por conta de que, se fosse ligado às sub-raças ali, deveriam ser exterminados, porque só pessoas perfeitinhas deveriam sobreviver e o restante aos campos de concentração. Muitos morriam de inanição, porque eles só comiam uma vez por dia, e outros iam para as câmaras de gás, né? E depois, quando morriam, eles ainda eram incinerados. Olha o absurdo, né? Essa imagem da guerra, horrores de guerra, pessoas mortas. Olha aí, gente, ainda bem que a imagem está ofuscada, né? Daqui tudo são corpos, olha. Corpos. E aí os outros passam por perto, mas ninguém pode fazer nada. E não pode mesmo, não, tá? Não pode. É porque, né, aí a guerra, imagens de guerra são fortes. Aí, em dezembro de 1941, a gente vai ter, como eu já falei para vocês, os japoneses vão atacar os Estados Unidos, o que vai levar, né, os Estados Unidos a entrar na guerra, com as chamadas batalhas do Pacífico também, que são devido àqueles ataques que o Japão vai fazer lá na Ásia, né, gente? Aí os Estados Unidos que defende as Filipinas vai dizer, para por aí. Então o Japão diz, não paro, porque eu sou imperialista. E aí já criou aquelas tretas lá, né? Então, a gente vai ter essa entrando na guerra, a gente vai ter as batalhas na África, os aliados versus a Itália e a Alemanha. E aqui começam as grandes baixas. O Mussolini vai ser morto aqui nessas batalhas na África. A gente vai ter tudo lá. Aí a gente tem imagens em alto mar, como essa guerra se desencadeou. Olha a quantidade, a cortina de fumaça feita aqui, gente. Aqui provavelmente navios foram afundados. Inclusive esse aqui, ó, tá afundando. Se você prestar atenção, esse aqui, ele tá afundando. Esse aqui tá normalzinho, mas esse aqui tá afundando. Aí são, olha, presta atenção. Se tem essa cruzinha, o aluno vai perceber, né? Aqui são caças que tem a cruzinha da Inglaterra. Olha aí, ó, tá? Da Inglaterra. Aí a gente tem, tá, meus amigos, as forças aéreas aí dos dois blocos aí, imagens que mostram esses acervos, né, esses fotos via satélite. E com certeza que essa foto aí, ela é via satélite, é do alto. Aí, como eu já falei para vocês, a Itália perde no norte da África, Estados Unidos e Inglaterra vão, né, vencer com a ajuda da FEB, que na época nós não tínhamos Força Aérea Brasileira, era a Força Expedicionária Brasileira. A FAB só vai surgir depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos vai ajudar um pouco lá no Brasil, na Força.
aérea, na questão de caças, né? Então, a gente vai ter a consolidação da FAB depois da Segunda Guerra. O Brasil aí, tá, gente, vai ter 25 mil soldados indo para a guerra. Desses 25 mil soldados, 446 morrem e 2.722 esperem na Segunda Guerra. O Mussolini é fuzilado, como eu já falei para vocês. O pessoal até diz, ah, ele foi preso, gente, sei lá, né? Se ele foi preso para que fuzilar, né? Então, na verdade, é meio estranho. Quem é preso, fuzilado, eu só digo mesmo que ele foi fuzilado, tá? Então vamos nós, tá, gente? Começa amanhã e são as notícias relacionadas à guerra, né? Que o tempo todo aí tentava mostrar para o público o que estava acontecendo. Lembrando que nesse momento da história, nem todos os países tinham televisão em tempo real, a gente não tem internet, então a forma das pessoas saberem do que estava acontecendo era via rádio, então as coisas eram um pouco mais precárias, né? Começa amanhã o mais completo serviço de informações radiofônicas. Aí, olha a galera aqui, né? Aí mantinha o povo com informações no Brasil relacionada à guerra, era via rádio. Aí tem a propaganda, né? A FAB atinge o alvo inimigo. Aí o Brasil já chamava FAB, né? Mas na verdade era FEB. Que é que o Brasil já imaginava que ia se transformar na FAB do futuro. Aí eu tenho o final da guerra, né, gente? Marcado pelo dia D, o dia desse, o dia que a gente vai chamar o embarque da Normandia, tá? Vai ser o embarque da Normandia em junho de 1944. E vale ressaltar que esse dia D, pessoal, é o dia literalmente em que os países vão se unir para tentar dar o checkmate, né, do lado ali do eixo, certo? Aí, o dia D vai ser justamente esse dia, né, em que os países aliados vão fazer uma tática de guerra, em que país X venha pelo mar e outros venham por terra, pela direita, pela esquerda, só que eles vão falar oeste, leste, essas coisas de tática de guerra. No final das contas, dá tudo certo. Eles vão também, aos poucos, a gente tem essa batalha da Normandia, né, mas depois a gente vai ter, né, o checkmate também em Berlim, tá? E aí é que o Hitler vai se sentir acuado e vai se matar. Mas os aliados do Hitler, né, gente, eles não morrem. O principal aliado do Hitler foge para a Argentina, depois da Argentina eles vêm parar no Brasil, Joseph Mengele. Aí eu tenho, e vai viver, inclusive no Brasil, em São José dos Campos, com uma identidade completamente falsa. Olha o absurdo, né, vem parar aqui no Brasil. Então eu tenho aí pessoal dos Estados Unidos, porque todos os países tinham se rendido, né? Mas aí o Japão não quis se render. Os Estados Unidos pega, lançou, como eu já falei para vocês na aula, né, a bomba atômica em agosto. No 16, ou no dia 9, o Japão só vai se render, isso foi em agosto, né, bomba atômica, e o Japão só vai se render em setembro, tá? Aí vamos aí, tá, gente? Na questão da Normandia, que foi em 44, no norte da França, certo? No norte da França. A galera vai, né, pela Normandia para correr em direção a Berlim, cercar Berlim. Aí eu tenho a frente oriental, como eu já falei, a União Soviética vem por um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França vão formar a frente ocidental, vem pelo outro lado, e os Estados Unidos vai cercar o Japão também no Pacífico, e aí vai dar checkmate. Guerra terrível, gente, que envolveu três armas aí, os três setores que a gente vai chamar de forças aéreas, em geral, de todas as nações. Essa foi terrível em alto mar, pessoas morreram em alto mar, morreram por terra, pelo ar. Eu, hein? Aí são imagens de como as pessoas ficaram, sem casas, e aqui é a imagem de horror de guerra, né? Vocês acham que na Ucrânia não está desse jeito? Tá. E em outros lugares que tem guerra constantemente, tá? Em 1945, a Alemanha ela vai ser sitiada e o Hitler não vai querer se render, né? E vai se matar. Aí depois, né, a Alemanha vai ser fatiada como um bolo. Tô brincando, tá? É só para explicar um pouquinho como vai acontecer. O Hitler vai se suicidar e depois a Alemanha vai estar sob o domínio das chamadas áreas de influência, né? A Alemanha vai ser dividida entre os aliados geral. E como os aliados são quatro, né? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética,
A União Soviética vivia áreas soviéticas, socialistas, e os outros três eram capitalistas. Então, eles vão dividir a Alemanha bem ao meio, criando aí a Alemanha Oriental, que era sob domínio da Rússia, vivendo os princípios socialistas, né, o modelo econômico socialista, e o lado ocidental vai ficar sobre países capitalistas, né, que no caso serão os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Gente, presta atenção aqui, ó. Em agosto, bombas atômicas dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki. Olha quantos vão morrer ao todo, né? Eu falei no momento do impacto, né? Olha quantos vai morrer aqui no final. Eu não posso dizer para vocês, pessoal, que não morreram mais. Pode ter morrido mais, né? Porque aqui não foi só no momento do impacto entre 20 a 25 mil pessoas. Mas depois as pessoas foram morrendo pela radiação. Porque olha o efeito que ela causou. Ela caiu na cidade, olha aí, ó, a bomba aí. Olha o absurdo. A gente tem algumas imagens de guerra. Olha as cidades, gente, devastadas nessa guerra. Aí são os efeitos das pessoas que se queimaram, né? Na verdade, ou pela radiação da bomba atômica, tá? Gente, é muita radiação, queima mesmo, tá? E como queima? Aí são destroços, em geral, de como as cidades ficaram. Aí eu tenho, pessoal, três pessoinhas que vocês precisam entender. Esse aqui é o Estado. A cara dele, né? Líder da União Soviética. Esse aqui é o Winston Churchill, que era um grande líder da Marinha Britânica, depois vai se transformar aí, tá, gente? É, no primeiro-ministro britânico. Esse aqui, se eu não me engano, pessoal, é o presidente dos Estados Unidos. Ele não me falhou agora na memória o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Aí eu tenho as consequências da guerra. Se eu não lembrar até o final da aula, tá, gente? Me lembrem pessoalmente. Mas não é coisa que não seria importante eu saber. Que ó, o cérebro da gente dá aula para todos os níveis, às vezes pode da gente não, mas com certeza para a gente dos Estados Unidos. Aí eu tenho as consequências da guerra, né? 45 milhões de mortos, presta atenção. A primeira foram 22 milhões, tá? Presta atenção, 45 milhões de mortos. Só a União Soviética perdeu 25 milhões. Desses 25 milhões que estavam no território da União Soviética, 5 milhões eram judeus. Hoje a gente sabe que não são só 5 milhões, foram 6 milhões, porque 5 foram só no território da União Soviética. Outros 1 milhão aí foram fora do território. Aqui se cria a ONU, visando assegurar a paz mundial, só que hoje a ONU não assegura a paz mundial de jeito nenhum. Pelo contrário, a guerra da Ucrânia está aí, porque um dos agressores é justamente um que faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, as próprias pessoas que fizeram a ONU visando assegurar a paz são aquelas que atormentam os outros e destroem a paz dos outros países, que a Rússia é um desses países, que é do Conselho, e ela mesma agrediu a Ucrânia. Aí eu tenho a União Soviética sai destruída materialmente do conflito, mas fortalecida militarmente e politicamente. Sai com aquela ideia de exército forte. Agora, meus amores, aqui tem imagens fortes, mas eu vou ter que mostrar também, tá? Que são imagens dos judeus em campos de concentração. Olha aí, ó, como eu tinha falado para vocês, 6 milhões de judeus mortos. Aqui são fotos de judeus nos campos de concentração. Gente, terríveis essas imagens. Pessoas magras, olha. Tem muitos deles aqui. Olha o tanto de pessoas mortas aí, pessoal, e que tinham que ser incineradas. Que as valas eram gigantes, aí colocava todas essas pessoas, né, e depois incinerar. Gente, coisa de meu pai do céu, terrível. Aí nós temos a visão, né, a visão de uma tragédia analisada poeticamente. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a rosa, a anti-rosa tônica,
sem cor, sem textura, sem rosa, sem nada, pessoal. Aqui, essa visão poética deu origem também a uma música, né? Que é a Rosa de Hiroshima. Se vocês forem pesquisar, tem essa música, a Rosa de Hiroshima. Aí a gente tem, no final das contas, imagens de como ficou aí a Europa. E do mais, é isso, né? Ficamos por aqui. E dúvidas novamente, tá, gente? Levem para a sala de aula, tirem comigo ou coloquem aí nos comentários. Do mais, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.